Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e caso você não encontre nada aqui, você pode olhar sua playlist aqui no card que você pode encontrar alguma coisa lá. Assistam sempre até o final para vocês receberem todos os conselhos e direcionamentos. Ao longo da tiragem eu também vou usando outros decks, então acompanhem tudo. Interajam aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando. Na descrição dos vídeos vocês também encontram o nome dos decks que eu vou utilizar aqui na leitura, informações sobre o canal e as informações de contato, tá? Eu vou começar usando esse oráculo maravilhoso que se chama Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais. Esse oráculo foi um presente de um querido e muito gentil raio de sol que é inscrito aqui do canal. E eu vou agradecer em todos os vídeos, tá? Que é a primeira vez que eu tô usando ele. Ele também me presenteou com outros 2 oráculos. Mas nessa leitura eu vou usar só este. Então, muito obrigada mesmo. Eu amo quando vocês me presenteiam raios de sol. Então, vamos lá. Esse oráculo, ele traz mensagens muito legais, muito reflexivas. E eu vou iniciar a nossa tiragem com uma mensagem e no final eu vou tirar mais 3 mensagens, tá? Então, vamos lá. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. Gente, desculpem a música, tá? Lá da rua. Ó, outra aqui, eu vou ler essa também. O passado pode fazer você resistir à mudança. Ficar preso às lembranças empaca a sua vida e impede a sua felicidade. Olha, sagitarianos. Eu já senti aqui sagitarianos presos em lembranças de relacionamentos passados, hein? E isso já vem saindo em várias leituras, né, sagitarianos de vocês? Vamos ver aqui o que o tarô vai falar. Mas o conselho inicial, então, é reflitam sobre o que vocês estão sentindo e perguntem a esse sentimento. Se você é uma angústia, se é uma ansiedade, se é o que um sentimento, qualquer que seja o sentimento, sinta ele. Esteja consciente que ele está ali. Olhe para ele. Olhe como ele deixa o seu corpo, como ele deixa a sua mente. Analise, fique só observando por alguns instantes. Daí, você começa a se imaginar de olhos fechados, saindo, se olhando de fora, você olhando para o seu corpo com esses sentimentos. Você olhando para a forma que você age quando você está sentindo essas coisas. E pergunte-se, o que isso está querendo me ensinar? O que esse sentimento está querendo me mostrar? E abra-se a oportunidade de receber a resposta. Olha só o exercício que eles estão falando para vocês fazerem. Esse exercício é muito bom, tá? É muito bom. Se quiserem potencializar ainda mais, coloquem o Ho'oponopono aí. Olhe para o sentimento e fale, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grata. E repita quantas vezes forem necessárias até você sentir que você está começando a transmutar a forma que se sente em relação a essa situação, né, que está te causando esse sentimento, em relação a esse pensamento, em relação para cada um vai ressoar diferente, né? Então vamos lá. Ó, já virou aqui o experienciar.
O que mais para os sagitarianos? O mestre. Projeções. O mestre, projeções e o experienciar. Duas cartas que me falam de ilusão, de expectativa, de não conseguir ver as coisas com realidade, tá? Aqui, sagitariano, pela ansiedade ou pela ânsia de que algo aconteça de uma ou pela ânsia de experienciar algo específico, ou pela ânsia de querer que algo se desenvolva de uma certa maneira, de realizar um certo sonho, você coloca expectativas e projeta-se demais no outro. É como se você esperasse que o outro correspondesse e te nutrisse com coisas que você não consegue se dar ou se nutrir, entende? É como se você delegasse aos outros obrigações que eles não têm. Ou por muito tempo você fez isso, né? Ou você faz isso, ou você se colocou ainda um outro grupo na obrigação de corresponder à expectativa dos outros em relação a você. E isso, obviamente, te frustra. Isso, obviamente, te causa insegurança, te causa medo. Eu ouvi um podcast esses dias, Malhando, e ele dizia assim, é melhor você ser vaiado pelo que você é do que você ser aplaudido por algo que não corresponde com o que você é. Com uma máscara. Porque se você cria máscaras para se adaptar às situações, em cada situação você vai ter que ser uma pessoa diferente. Porque você está sempre buscando se adaptar às situações. Então tenha coragem, mostre-se, tá? E ao mesmo tempo tenha coragem e perceba as pessoas como elas são. O experienciar é de você olhar com realidade para as situações, tire os véus da expectativa, do medo, da ansiedade, da sombra do passado, a influência de alguma emoção. Tire, limpe-se disso. Olhe para essa situação com clareza, com verdade. Quem é essa pessoa? Quem é essa situação? Como ela é? Sabe? Com verdade. Aberto também, né? Abra mão do que você imagina, do que você pensa sobre essa situação e deixe que a vida, que o universo te mostre a realidade da situação. Nós somos o mundo, totalidade, relâmpago, relâmpago ainda, as projeções acima do relâmpago, que me diz que você é muito, você se deixa enganar, tá? Ou numa não sei aqui, você se deixa enganar muito pelas aparências, pelo que você acha ser, pelo que você pensa ser. Ah, eu acho que fulano é tal. Você acredita muito É como se você até aqui, sagitariano, tivesse uma dificuldade de perceber a situação num todo. É como se você se apegasse a partes e colocasse essa parte como uma verdade para você. Mas é uma projeção, porque você está vendo uma parte de uma situação. Você não está vendo um todo. Entende? Lembra aquela história do elefante? Um pegou na tromba e falou que parecia uma cobra. O outro pegou na pata e falou que parecia um tronco de uma árvore. Sabe? O outro pegou na barriga e falou que parecia uma parede. Não lembro direito, mas algo assim. Então, cada um estava olhando uma parte e naquele momento, aquela parte para eles era uma verdade absoluta. Então, para um, a tromba do elefante era uma cobra. Então, na realidade dele, ele estava projetando aquilo como uma cobra. Ele estava acreditando ser uma cobra, quando na realidade era um elefante. Então você aqui se apega a comportamentos ou a palavras ou a pedaços de pessoas ou situações que te fazem sofrer. Tá, por exemplo, se for uma coisa do passado, você se apega a uma experiência boa que você teve com essa pessoa e ignora todas as outras ruins.
Ou todos os outros deslizes, ou todas as vezes que você teve que se anular, que você se machucou, que não foi correspondido, ou que não foi ouvido, ou que não foi respeitado. Mas você se apega naquilo achando que, nossa, como era bom aquele momento. Mas era uma parte, não era o todo. Entenderam? Vocês precisam abrir. Até de você se olhar como um todo. Você ter uma visão parcial de você aqui. Você precisa buscar realmente descobrir quem é você. Você tem que buscar se olhar com totalidade aqui. Sair da expectativa do que você pensa sobre você, sair do que você acha que os outros pensam sobre você, sair da autocobrança que colocaram em você ou que você se colocou, abrir mão, quebrar, é sair, é romper, até tirar os véus da ilusão. Em relação à sua vida, em relação ao porquê você está aqui, em relação ao porquê isso aconteceu, em relação ao que isso está querendo me ensinar, ó, da mensagem, tá? Ó, romper as correntes, sair, tá? Buscar olhar de cima. Concessão, gente. Sabe, até aqui é uma coisa assim, de você até consegue começar a ver a realidade, mas você prefere não ver. Você gosta de se iludir aqui, sagitariano? Você gosta de se enganar? Você se permite, lembra que eu falei lá no início? Alguém que se permite enganar, que se permite envolver na situação fantasiosa, na neblina, na confusão. É até aquela coisa assim do... Sabe o dom da mágica? O espetáculo da mágica, né? É gostoso, por mais que você saiba que tem uma explicação por trás, por mais que você saiba a verdade, é gostoso ser enganado. É gostoso achar que as pessoas são perfeitas, que a culpa está nas pessoas. É mais fácil. É mais fácil você empurrar com a barriga. É mais fácil você fingir que não tá vendo algumas coisas, sabe? Até É uma coisa assim que eles estão falando. Você tem tanta dificuldade de se perceber, de aceitar o tamanho que você tem, de entender o tamanho que você tem, que você, por vezes, se diminui para entrar no mundo do outro porque você acha que é isso que você merece. Até porque se você receber algo maior, você acha que você é pouco, você não consegue lidar, porque você não tem capacidade de lidar com algo maior. Então, às vezes, é melhor pegar algo que é um pouco problemático, que é um pouco confuso, porque você acha que é mais igual a você. E aí vai ser mais fácil para você lidar. Porque se você pegar algo maior, você tem que ser maior. Sabe? Vai te tirar da zona de conforto. Então, você até quer alguém melhor, mas quando você age, você não corresponde ao que você quer. Porque você tem medo de evoluir. Você tem medo do sucesso. Você tem medo do grande, sagitariano. Você prefere, até hoje, você preferiu se esconder. Você diz que quer uma coisa, você chora querendo uma coisa, mas você tem medo de que isso se realize, porque você não se acha capaz de lidar com isso. Então você se submete a isso daqui. E deixa a sua missão de alma para trás. Você sabe que pode mais, lá no fundo você sente, mas você tem medo. E deixa que a voz que te fala assim, é como se fosse dois anjinhos, sabe assim? Tem hora que você fala assim, eu posso mais. E logo depois vem o outro e sabota, né? Que é o diabinho que sabota.
fala assim, você não pode mais. Você não consegue, você não tem capacidade. Tá? Então aqui você precisa sair da dependência. Você precisa romper com alguns mecanismos. Você precisa colocar maturidade nas suas ações. Maturidade no seu olhar para a vida. Tá? Você olha para a vida como uma criança amedrontada. Pode ser que alguém aqui tenha trauma de infância. Você olha para a vida como uma criança indefesa, como uma criança vulnerável. Você cresceu fisicamente, mas interiormente você ainda tem medo igual uma criança. Porque a sua criança interior está ferida, esperando ser cuidada, esperando ser amparada, esperando ser acarinhada. É hora de você pegar na mão da sua criança interior e falar com ela, está tudo bem. Nós vamos conseguir. Nós temos a capacidade de conseguir. Nós vamos superar. Agora nós crescemos. Eu cresci, né? E vou cuidar de você, minha criança interior. Que é o nosso lado criança. São as nossas versões, né, anteriores que nos trouxeram até aqui. Então, olhe-se de cima como um adulto, com maturidade. Olhe, eu vou ter até uma meditação que é muito boa, gente, que eu fiz, que me foi intuída. E eu fiz de encontro à criança interior, que eu acho que eu vou fazer o vídeo e vou postar aqui no canal, qualquer dia desse. Porque é muito boa de você encontrar a sua criança interior e falar com ela tudo que tá engasgado, tudo que tá te prendendo. E falar com ela que tá tudo bem, que você vai honrar a existência dela, que você vai cuidar dela, que você está aqui por ela, tá? Então é hora de você assumir que você cresceu, tá? E de que você vai cuidar da sua criança interior. Agora você tem a capacidade de você se dar colo, você se cuidar, você lutar por você mesmo, entende? Não é hora mais de você esperar que alguém venha cuidar de você. Não é hora mais de você esperar que alguém venha fazer por você. Não é hora mais de você esperar que seu pai ou que sua mãe... Não. É hora de você se curar. De você assumir que você é o mestre da sua própria vida. É hora, inclusive, de você parar de empurrar com a barriga esse encontro com você mesmo. Com a sua parte ferida. Tá? Porque é isso que vai trazer a sua libertação. É isso que vai trazer a sua independência. A sua coragem de ir viver. A sua coragem de lutar pela vida. A sua vontade de honrar a você mesmo. Quando você descobrir a importância que você tem para o universo. A importância que você tem para esse mundo. Tá, sagitarianos? Vamos ver o que mais para vocês? Gente, desculpem o corte no vídeo, é porque às vezes minha mãe e meu irmão começam a gritar aqui, aí eu preciso cortar o vídeo, né? Vamos lá, ver com o baralho cigano. O que mais para vocês, sagitarianos? O que mais para os sagitarianos? As ervas. Senti aqui a primeira coisa, banhos de limpeza, tá? Alguns aqui precisando receber um passe, tá? Procurem, eu não sei como tá, tem algumas casas que já estão funcionando, tá? Mas também tem lugares onde você pode colocar o seu nome, não sei indicar, tá, gente? Mas eu já vi lugares
onde você pode colocar o seu nome para receber passes energéticos à distância também, tá? Aqui alguém precisa receber um passe energético, tá? Ó, cura. Cura. Você precisa aqui, sagitariano, voltar a ver o colorido da vida. Acabar com esse conflito interno de você não se achar capaz, de você não se achar suficiente. É como se você mesmo se olhasse com piedade, com misericórdia, com... Você se reduz. Você se coloca abaixo do que você pode é. Você anula suas possibilidades, você limita suas possibilidades por conta de traumas que você não curou, que você não quis olhar, que você tem medo de olhar. Então aqui você precisa curar isso, você precisa agora direcionar a sua energia a isso, tá? Façam algum... E assim, não vem me perguntar qual é o banho. Pergunte à sua centelha, pergunte ao seu mentor, pergunte ao seu anjo da guarda. E vocês vão receber as intuições. Meu anjo da guarda, meu mentor, centelha divina, Espírito Santo, quem quer que vocês acreditem. Eu quero me curar desse trauma. Me guiem, me intuam. Eu estou aqui de braços abertos, pronta para receber as respostas. Me mostrem. Por onde eu devo ir? Por onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Qual banho eu devo tomar energético? Eu vi lá na tiragem da Isabelle que eu preciso tomar um banho energético. Qual banho energético eu preciso tomar? Quais as ervas eu devo usar? Quantas vezes na semana? Ouça a sua intuição. Você vai receber as intuições. Tá? Você vai receber as intuições. Abra-se ao processo de transformação, de mudança, que tudo vai acontecendo pouco a pouco, tá? E esse vazio que você sente vai acabar. As alianças. Esse vazio vem de uma parte sua que você está negligenciando. Não é de fora, é de dentro. A espiritualidade, comprometa-se com a sua elevação. Comprometa-se com a sua mudança, tá? Aqui pode ser que você já venha há um tempo em isolamento, em solidão, tá? Em escassez em alguma área, mas esse processo é para impulsionar a evolução de vocês, para impulsionar não é o despertar não, gente. Também para algumas pessoas mas é uma nova consciência chegando para vocês. Uma nova consciência chegando para vocês, que vai te tirar da autossabotagem, tá? Aqui, gente, eu senti que para um grupo, vocês são tão inseguros assim por conta de uma influência familiar que desde a infância de vocês subestima ou aponta o erro de vocês. É como se desde a criança, alguém da família de vocês ou alguém próximo que cresceu com vocês, enfim, alguém próximo aqui, que o tempo todo te alfinetava, te apontava, te criticava, e isso foi criando dentro de você um mecanismo de autossabotagem, tá? É melhor eu não fazer porque eu não sou capaz, então se eu não faço, eu não corro o risco de ser julgada por essa pessoa. Mas isso você replicou para o mundo. Agora você tem medo de fazer qualquer coisa por medo de ser julgada, porque vem a sombra dessa lembrança do passado de alguém que te julgou. Então, comprometa-se a essa transformação, porque isso é uma crença que você precisa liberar e curar, tá? Porque até aqui pode ser alguém que tenha dificuldade de crescer profissionalmente. Porque se você não se sente capaz de ter o sucesso no amor, se você tem... E engraçado, porque esses dias eu vi um vídeo que fala assim, se você tem medo de altura... Olha como o nosso cérebro é. Se você tem medo de altura...
Você tem dificuldade de progredir, de evoluir profissionalmente. Olha só a associação que o nosso cérebro faz. Então, são muitas as autossabotagens. Então, aqui, essa crença sua não está te afetando somente na vida afetiva, mas também na vida profissional, social. Alguém que tem dificuldade de fazer amigos, porque não se sente capaz, não se sente interessante, tá? Ó, aqui fala de fazer escolhas e também de coisas que estão destinadas. É hora de você fazer as escolhas corretas, mas cabe a você escolher se curar. Cabe a você querer ressignificar essa situação, tá? O que mais para os sagitarianos? Uau, a vitória! As alegrias. O que mais? O aviso, a cigana e as novidades. Ó, através desse processo de você... Lembra que eu acabei de falar que você precisa fazer, aí, olha aqui novamente, a transformação. Lembra que eu acabei de falar que você precisa fazer a escolha, está nas suas mãos a escolha de se curar ou não? Você optando ir por esse caminho, você optando solucionar a raiz do problema. Não é ficar tentando solucionar, sabe? Por que eu não dou, eu quero um relacionamento, eu quero um trabalho. Não é. Isso é um resultado, tá? Então não adianta você resolver um problema do seu relacionamento, porque se você não resolve a raiz do problema, essa consequência retorna de uma outra forma. Porque o problema continua. Você solucionou apenas uma causa. Então aqui, sagitariano, de você se direcionar a resolver as causas dos problemas, tá? Porque é isso que vai te libertar, porque é isso que vai te trazer um novo sentido de vida, tá? Aquela nova consciência que eu falei, tá? De querer construir novas coisas, de agir em relação à própria vida, de querer atrair, de você, assim... A cigana é completamente oposto do que eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui de sagitarianos que são completamente inseguros em relação a si. A cigana, ela é completamente segura de si, segura do seu potencial, da sua capacidade, conectada com a sua espiritualidade. E ao mesmo tempo é o que? A energia Yin, que fala de recepção. Então é de você receber novas propostas, novas parcerias, novas comunicações, novas pessoas na sua vida. Novos caminhos, de você se abrir para novos caminhos, novas possibilidades, sagitarianos. Tá? É um período aqui de transformação. É um período de mudança mesmo para vocês, nesse mês, né? Vamos ver o que mais aqui? O que mais para os sagitarianos? Vou aceitar, né? A ganância, desprendimento, singularidade, sexo, gratidão, sinceridade, consciência, o que mais? Mais duas, por favor. Aquilo que nunca morre, arrependimento, fracasso. No fundo do deck. Ai, sagitarianos. Aqui, a energia central, a energia da gratidão. O que esse deck está querendo dizer para vocês é que não adianta você lamentar a presença ou o fato de isso ter acontecido na sua vida, seja isso o que for, tá? Se é uma pessoa, se é uma situação, não adianta,
Você se anulou, foi algo superficial, foi algo onde você se entregou de forma unilateral, foi algo onde você fez de tudo para se encaixar, mas não aconteceu. Te frustrou, te causou arrependimento, te causou assim, meu Deus, como é que eu entrego o melhor de mim e a pessoa mesmo assim me rejeita? Porque era alguém que não estava vibrando na mesma energia que você. Era alguém que estava te olhando com olhos muito físicos, muito racionais, muito carnais. É alguém que te olhou de forma rasa, porque você se acha raso ou rasa. Então, por mais que você entregue o seu melhor, você não acredita ser suficiente. E essa pessoa refletiu essa sua crença. Essa pessoa veio para refletir. É como se fosse uma relação espelho aqui, tá? Eu sinto aqui forte agora uma relação, tá? Que te frustrou muito. E foi uma relação para você ver. É como se fosse uma relação que refletiu todos os seus medos. Que te mostrou o que você precisa soltar. Qual é o comportamento que você precisa soltar, que você precisa curar, que você precisa libertar, tá? Ou que aflorou esse seu trauma de infância, que aflorou e que intensificou esse seu medo, que trouxe à tona, tá? Essa relação trouxe à tona várias questões suas que estavam adormecidas ou escondidas, ou que você não queria olhar e agora você está sendo obrigado a olhar. Para que você recupere a sua essência, as suas particularidades, para que você entenda que você não precisa ser perfeito e são as suas imperfeições que te tornam único, que te tornam especial, tá? Não só as imperfeições, claro, tá? Mas elas fazem parte de você. Elas estão ali porque elas fazem parte do seu aprendizado nessa vida. Então não se sinta um fracasso. Não se sinta desamparado. Olha aqui, lembra que eu falei do adulto que cresceu, mas ele ainda se sente uma criança? Olha aqui, um adulto em posição fetal. Sabe? Querendo abrigo, querendo colo, querendo aconchego, querendo ser cuidado, querendo alguém que chegue para ele e fale assim, vai ficar tudo bem, está tudo bem. Porque é essa criança interior sua querendo que você faça isso com ela. Pegue ela no colo. Olhe para ela, cuide dela, tá? Tenha consciência de que você é muito mais do que você está. Tenha consciência de que tudo que acontece aqui é para um propósito maior. Você escolheu passar por isso para a sua própria evolução. Você escolheu estar aqui, não foi para sofrer, não foi para se diminuir, não foi para se acovardar, não foi para procurar uma zona de conforto. Você escolheu vir a este mundo para construir uma nova versão de você mesmo, para experienciar, para cuidar, para curar seus medos e traumas. Então faça isso. Levante e haja. Levante e cure. Levante e busque a solução. Né? Minha alma superior, minha centelha, meu Deus, meu mentor, Espírito Santo, quem você acredite. Eu não consigo me lembrar o porquê eu escolhi estar aqui. Eu não consigo me lembrar qual é a solução que eu tenho que aprender com isso. Me mostre. Você que consegue ver tudo do alto, de cima. Você me mostre. Minha visão está limitada, mas a sua não está. Me mostre. Qual é a saída? O que eu devo fazer? Mas não é olhar para o céu nessa sensação de vitimismo. Por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia isso. Não é assim. O que é de pé, de queixo erguido, sabe? Está difícil. Mas eu não consigo compreender o porquê isso está acontecendo. Me mostre, meu eu superior, minha centelha, meu anjo, quem você acredita, tá? Porque é assim que você vai conseguir passar pelas situações da vida. Assim que você vai conseguir sair dessa situação. Vamos tirar mais 3 mensaginhas desse oráculo incrível. Vamos ver o que mais temos aqui para os sagitarianos. Esqueci de falar no outro deck quais são os signos fortes, né? Deixa eu ver aqui.
Tem muita energia de vocês mesmo, né? Áries, Leão e Sagitário. Tá? E tem muita energia de Touro, Virgem e Capricórnio, tá? Então vocês podem ter muita influência dessas energias ou estarem lidando, né, com pessoas dessa energia. Vamos lá, desses signos. Olha a carta que caiu. Pratique a gratidão pelo seu passado, pela sua caminhada, pelas pessoas que cruzaram seu caminho. Sem elas, você não estaria onde está. Agradeça e siga em frente. Gente, eu tô de boca aberta com esse oráculo. Ele tá certeiro. Tá? Mais o que? Tudo que eu falei, né, gente, na tiragem. Mais o que para os sagitarianos? Mais o que para os sagitarianos? O nosso corpo físico é a nossa primeira moradia nesta vida. Sem ele, não podemos viver os nossos acordos espirituais. Valorize o seu corpo. Cuide bem dele. Aqui veio na minha mente aquela frase: eu não quero ter o corpo igual ao de ninguém. Eu quero ter a melhor versão do meu próprio corpo. Então é de você sair das comparações estéticas, sair das inseguranças estéticas e de você começar a agradecer pelo corpo que você tem, porque é através dele que você vivenciou tudo que você teve e que você experienciou nessa vida. Se não fosse o seu corpo, você não teria vivenciado nada. Então agradeça a existência do seu corpo, agradeça a sua saúde, cuide, volte a se cuidar, recupere a sua autoestima, tá? É um engano isso de você evoluir espiritualmente e começar a ser desleixado com o seu corpo, tá? É a melhor versão. Nós temos que buscar a nossa melhor versão. Física, mental, espiritual, financeira, emocional, tudo. Tá? Então, pratique esportes. Volte, crie uma rotina de autocuidado. Tá? Olhe para o espelho, aceite as suas imperfeições. O que eu posso melhorar, eu corro atrás para melhorar. O que eu não posso, eu aceito. Tá? E é isso aí. Mais uma para os sagitarianos. Mais importante do que ser perfeito é agir. Vou repetir. Mais importante do que ser perfeito é agir. Ajustes podem ser feitos ao longo do percurso. Bom, ajam então, né? Ajam então, sagitarianos. Eu não tenho nem o que falar depois dessa frase, que encerrou com chave de ouro essa leitura, tá? Você não veio aqui para ser perfeito, você não veio aqui para corresponder padrões, você não veio aqui para agradar as pessoas, você veio aqui para agir, para experienciar o acordo que você fez lá em cima. Tá? O que você escolheu vir fazer aqui embaixo. Então, haja, faça. Não se preocupe com o que vão julgar, com o que vão falar, com o que vão fazer. Faça a sua parte. E aprimore-se. Entenda que você não é perfeito, você vai errar, vai. Mas o importante, o problema não é você errar. Você pode errar. Mas quando você erra, você tem que falar assim: por que eu errei? Busque entender qual foi o seu erro, para que você fale e afirme: aqui eu não erro mais. Você tem o direito de errar, mas escolha errar em coisas novas. Não ficar errando no mesmo lugar. Entende? Haja, aprimore-se. Se você ficar parado também, você não é julgado, você não erra. Mas você também não evolui, né? Você não faz nada. Tá bom, sagitarianos?
Grande beijo, não esqueçam de interagir aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!